não faz sentido para vocês? Isto não é lógico? Se Deus deu a Nabucodonosor o sonho que se refere aos últimos dias, a interpretação que Daniel deu a Nabucodonosor seria a que Deus deu a Daniel. Na verdade, lendo no livro de Daniel, capítulo 2, verso 36, Daniel 2, verso 36, Daniel 2, verso 36, esta é a interpretação. E qual é a próxima palavra? Qual é? Esta mesmo, eu ouvi alguém dizer. Nós. Esta é a interpretação do verso 36. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. Quem é nós? Deus e Daniel. Então isto não é apenas uma interpretação humana. Com certeza não é uma interpretação do Mark Feeling, mas esta é uma interpretação que Deus deu a Daniel, que deu ao rei e que escreveu neste livro. Notem, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória. Daniel e Deus estão explicando o sonho, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves dos céus, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel olha para Nabucodonosor e diz para Nabucodonosor, você, ó rei, é esta cabeça de ouro. Quem então representa a cabeça de ouro? Nabucodonosor, ou o reino de Nabucodonosor? Devemos interpretar isto particularmente? Não, porque aqui na Bíblia diz, você, Nabucodonosor, é esta cabeça de ouro. Então Nabucodonosor, ou o reino dele, a Babilônia, representa a cabeça de ouro. O que o segundo metal representa, verso 39, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, como prata vale menos do que o ouro. Então o segundo reino se levantaria. Este texto não dá nomes, mas depois em Daniel é citado e nós veremos. E um terceiro reino de bronze. E então um quarto reino tão forte quanto o ferro, verso 40. Agora notem, no verso 41, onde você viu dedos e pé em parte de ferro e parte de barro, este reino será dividido. E então nós temos 4 metais. Quais são eles, por favor? 4 metais? Ouro, prata, bronze, ferro e os dedos, sabe de quê? Barro e ferro. O primeiro metal, o segundo metal, o terceiro metal e o quarto metal, todos representam, de acordo com a Bíblia, um reino. A Bíblia diz que existe um primeiro reino, que é o reino de Nabucodonosor, chamado como Babilônia. Então, se você olha para os metais, estes metais desta imagem estão em ordem decrescente de valor. Os 4 metais representam os 4 grandes reinos. O primeiro, a cabeça de ouro, representa a nação da Babilônia. Eu imagino qual a nação que viria depois de Babilônia. Que nação viria depois de Babilônia? A Bíblia nos ajuda a saber isto. Volte para Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, e vamos ver imediatamente que estes 4 metais representam 4 reinos. O primeiro representa a Babilônia. Que nação veio depois de Babilônia, que seria o segundo metal representado no peito e nos braços de prata? Daniel 5, 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então, que nação veio depois de Babilônia e que é representada pela prata? Qual a nação? Os medos e os persas. Mas os persas duraram para sempre? Duraram? De jeito nenhum, porque um terceiro reino viria a seguir. E este terceiro reino seria representado por um quadril de bronze, como diz a Bíblia. A Bíblia realmente dá o nome do império que seguiria os medo-persas.
Dá? Sim. Vá para Daniel capítulo 8. Vá para Daniel e encontraremos uma maravilhosa profecia no capítulo 8 do livro de Daniel. Há uma pequena mudança nos símbolos aqui, um carneiro, mas ele nos conta qual seria a nação que viria após os medos e persas. Daniel 8, verso 20. Os medos persas vieram depois de Babilônia. Daniel 8, verso 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. E que nação substituiu os medos persas? Verso 21. Mas o bode peludo é o rei de onde? Da Grécia. O reino da Grécia. Então, o Império Grego seguiu o medo persa. Recordando, a cabeça de ouro representa ouro. Representa o quê? Babilônia. Você leu isto na Bíblia, sobre a cabeça de ouro. A prata representa a próxima nação, depois de Babilônia, que era os medo-persas. E os quadris de bronze representavam a nação que seguiria os medo-persas. Que nação era? Qual? Grécia. A história seguiu esta profecia como um projeto? Sim, na verdade, como vamos ver agora, seguiu maravilhosamente. Então a Bíblia diz, e haveria pernas de ferro no 4º reino. Vamos voltar a Daniel capítulo 2. A história vem seguindo estas profecias como um projeto. Daniel, no 2º capítulo. Vejam em Daniel 2, verso 40. O 4º reino será forte como o ferro. 1º reino, Babilônia. 2º reino, Medo-Pérsia. 3º reino, Grécia. E o 4º reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido. Que nação seguiu a Grécia? Que nação era? Roma, a nação de Roma. E Roma foi dividida em 10 dedos. Agora vamos ver a incrível precisão desta profecia. Babilônia é representada pela cabeça de ouro. Mandou no mundo de 605 a 539 a.C. O ouro era um símbolo muito adequado para Babilônia. Babilônia era uma enorme nação no mundo. A riqueza de Babilônia era sem precedentes. Na verdade, o deus da Babilônia, Bel-Marduk, sentado num trono de ouro, ao lado de uma mesa de ouro, próximo de um castiçal de ouro, e um templo todo de ouro. Ouro é o símbolo ideal para a Babilônia. De fato, o profeta Jeremias, no capítulo 51 de seu livro, diz: Velha Babilônia, o império de ouro. Então, os profetas da Bíblia descobriram que Babilônia era a cabeça de ouro. Babilônia governou o mundo entre 605 e 539 a.C. Mas então, outro império foi o seguinte: a prata, o segundo império, Medo-Pérsia. E os medos e os persas venceram os babilônicos em 539 a.C. Agora, a Babilônia era um império tão grande, tão fantástico, que tinha muros com cerca de 30 metros de altura. Os muros da Babilônia eram tão largos que 2 carruagens poderiam trafegar sobre eles lado a lado. Um rio passava por dentro da Babilônia, provendo um constante suprimento de água. Naquele tempo, se uma nação quisesse atacar outra, muitas vezes os inimigos sitiavam aquela nação e impediam que a comida entrasse na cidade. Babilônia é descrita por renomados historiadores como tendo um suprimento de comida para 20 anos. E quando os medo-persas a sitiaram, os guardas babilônicos em cima dos muros jogavam comida e diziam: Ei, amigos, vocês estão com fome? Aqui estão sanduíches para o lanche, no especial babilônico, aqui vai! Então eles jogavam os suprimentos de comida por cima dos muros. Como foi então que Babilônia chegou a cair? Como foi que este império entrou em colapso? Mantenha o seu dedo em Daniel 2. E vamos para trás no livro de Isaías, uma das mais maravilhosas, uma das mais incríveis profecias. Deus não somente deu o nome da nação que viria após a Babilônia, Medo-Pérsia, como também deu o nome do príncipe persa, que venceria Babilônia há mais de 150 anos antes dele nascer. Veja, foi em 539 antes